Olá, pessoal. Eu sou Flávia Marçal, advogada, professora da universidade, mãe de um garoto autista de 13 anos e também sou pessoa com deficiência auditiva. Estou transmitindo diretamente da Amazônia Paraense para falar a vocês que eu recebi na tarde de ontem algumas marcações e mensagens falando de um possível documento que estaria circulando na CONAI, né, na Conferência Nacional da Educação, que está acontecendo em Brasília, e que seria contrária ao parecer número 50 do Conselho Nacional de Educação, que trata das orientações para o atendimento de estudantes com transtorno do espectro do autismo. Eu recebi nesse formato aqui algumas imagens, né? Eu não sei dizer da veracidade desse documento, mas achei importante, inclusive valorizando os delegados que estão presentes, as autoridades que estão presentes na CONAI, falar um pouco sobre esse documento, sobre os pontos que ele reflete, sobre como isso, né, se conecta aí com o parecer número 50, parecer orientador número 50. O documento ele inicia indicando que esse documento teria sido elaborado pela Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. Nós não tivemos contato com ninguém dessa coalizão, ninguém se apresentou em nome desta coalizão, né, para buscar o diálogo, para entender um pouco mais do documento. Então, quero, por favor, se a coalizão não tiver assinado esse documento, quero desde já pedir desculpas, mas a gente está aqui realmente tentando esclarecer esses pontos que eu acho muito significativos e a gente vai perceber a importância do parecer orientador exatamente neste ponto. Quero dizer a vocês que esse documento ele defende a perspectiva da educação, direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência e direitos da criança e do adolescente, que são os pilares do parecer orientador número 50 do CNE. Inclusive, para quem já abriu o documento, quem já leu o documento, vai perceber que tem um tópico específico falando sobre o direito humano à educação e as suas perspectivas de educação e direitos humanos, educação para os direitos humanos e o direito humano à educação. O documento avança, então, reafirmando o compromisso com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Dois documentos importantíssimos que estão citados ao longo e diversas vezes do parecer orientador número 50. Quero dizer, inclusive, que no tange à convenção, que não só foi citada a convenção, como também o parecer do comitê que faz o acompanhamento da convenção, que faz o monitoramento, que, portanto, indica instrumentos para que essa convenção ela se torne cada vez mais real dentro do nosso país. E no que tange à política, ela não só está citada, mencionada, como também nós falamos sobre a importância dos instrumentos para garantir que essa política se efetive, como, por exemplo, o financiamento que está sendo feito para a política agora, lançado no final do ano passado, além do Plano Viver Sem Limites, além, por exemplo, de políticas específicas como a primeira infância antirracista. Então, são uma série de programas dentro do Ministério da Educação que tem o objetivo não só de financiar, mas de fortalecer essa perspectiva de uma educação inclusiva. Quero dizer também que o documento ele cita as questões da importância da educação para todos, independente de condição social, etnia, raça, gênero e condições de deficiência. A possível moção, ela cita esses critérios. Eu quero dizer que isso está também plenamente defendido dentro do documento, inclusive os critérios de interseccionalidade, quando nós entendemos que camadas podem se sobrepor para gerar desigualdade entre as pessoas e que é importante que tenham ações afirmativas para impedir que essas camadas, essas barreiras, elas se sobreponham e elas impeçam a participação efetiva em igualdade de oportunidade de todos os estudantes no Brasil dentro do sistema educacional. E, inclusive, esse é o próximo ponto que o documento cita, né? O documento cita a importância de que se eliminem barreiras impostas às pessoas com deficiência. E o parecer orientador concorda com isso, não só concorda, como reafirma a importância da retirada de barreiras para que a gente garanta a efetividade do direito à educação. O documento avança ainda falando da importância em que em todas as modalidades de ensino seja garantido o atendimento educacional especializado, que sejam disponibilizados os recursos profissionais e serviços necessários ao pleno desenvolvimento e à aprendizagem dentro da sala de aula. Então, isso é muito importante também. Tudo isso está definidamente posto dentro do parecer orientador. Quem teve a oportunidade já de fazer a leitura já deve ter observado o quanto a questão do atendimento educacional especializado é valorizado, o quanto a questão dos profissionais e serviços necessários também está lá citado, inclusive a questão da importância da formação de profissionais para que esse serviço ele se efetive com qualidade, com segurança para todos aqueles que estão envolvidos. Não só os serviços, não só a formação de profissionais, mas também todo o processo de planejamento educacional, valorizando o plano educacional individualizado, que é um direito previsto dentro da Convenção do Comentário número 4 da ONU e da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, valorizando o plano de atendimento educacional especializado
e valorizando também o projeto político-pedagógico da escola como instrumentos onde esse planejamento ele vai poder ser consubstanciado e vai poder ser efetivado. O documento avança ainda, aí sim, entrando especificamente, né, no parecer do Conselho Nacional de Educação. Então, até esse momento, não há qualquer ponto trazido pela moção que esteja contrário ao que está no parecer. O parecer, inclusive, concorda com todos esses pontos que estão sendo colocados. Isso está claro, está posto dentro do documento. Mas o documento ele avança dizendo que o parecer do Conselho ele reúne um grupo de pesquisadores em transtorno do espectro do autismo e em educação inclusiva num grupo de trabalho. Então, nós ficamos muito felizes do reconhecimento de que os profissionais que atuaram dentro desse documento são professores, são pessoas que têm especialização nessa área, têm vivência nessa área, tanto na área do transtorno do espectro do autismo, quanto da educação inclusiva, e que a falha do documento teria sido a sua construção sem a ampla oitiva da sociedade civil e sem a participação de pessoas com deficiência e seus familiares, bem como com a ausência de participação de profissionais de educação, o que não é verdade, né? Se vocês forem observar dentro do documento, nas primeiras páginas do documento, vocês vão observar que tem uma tabela indicando a formação de todos os profissionais. Todos os profissionais que fizeram parte desse documento são professores da educação, né? Nível superior, pesquisadores, professores da educação básica. Houve sim a oitiva da sociedade, o Conselho Nacional de Educação realizou reuniões itinerantes, uma belíssima aqui no meio da Amazônia, na cidade de Belém do Pará, que reuniu mais de 150 entidades, pessoas, profissionais que puderam vir até o Ministério, vir até o Conselho Nacional de Educação itinerante para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, em especial da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Foi realizado também uma em Fortaleza, fora todas as outras ações que o Conselho realiza através das suas ações, né, através, por exemplo, dos seus plenos que são abertos ao público para participação. Quero dizer, então, que o documento teria sido, a moção afirma que o documento teria sido amplamente divulgado como novas orientações do Ministério da Educação. Bem, eu não sei, por isso que a gente até desconfia da veracidade desse documento, porque não houve nenhuma manifestação de qualquer órgão oficial, seja do Conselho Nacional de Educação, seja de nós que defendemos o documento, que trabalhamos no documento, de que isso seriam novas orientações do Ministério da Educação. Eu convido vocês a verificarem todas as lives que nós já fizemos, a própria citação do documento dentro do site do Conselho Nacional de Educação. Em todas elas, o documento está citado como parecer orientador do Conselho Nacional de Educação. Então, certamente, talvez as pessoas que estejam sendo consultadas e onde esteja havendo esse diálogo não estejam, né, coadunadas com aquilo que efetivamente está sendo apresentado com a sociedade. Por isso que a gente acha tão importante esse diálogo e temos realizado uma série de lives e, mais uma vez, aqui gravações e vídeos para poder disseminar esse conteúdo tão importante. O documento também fala que, apesar de sequer ter sido homologado, o documento, né, está circulando. É importante destacar que o parecer orientador, assim como outros pareceres orientadores que foram apresentados durante o período de pandemia dentro da educação brasileira, pelo seu caráter orientador, ele prescinde, ele não é obrigatório que ele só passe a ter a sua eficácia, o seu objetivo cumprido após a homologação. Então, o parecer orientador ele tem o objetivo de orientar. A homologação não vai gerar mudanças no documento, porque ele vai continuar sendo um parecer orientador. Por isso, a importância de que a gente continue discutindo essa temática. O documento ainda cita uma coisa muito importante, que a gente está de pleno acordo. O documento fala, né, a moção fala, ainda que cite todas as normativas nacionais e internacionais que foram ratificadas pelo Brasil, então isso é verdade, houve um esforço hérculo para conseguir reunir dentro de um documento do Conselho Nacional de Educação todas as normas que tratam sobre direitos da pessoa com deficiência, com o viés voltado para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, a gente fica muito feliz que, embora pareça ser um documento que esteja contrário ao parecer, na verdade, ele reconhece diversos pontos extremamente positivos desse documento. Um deles, inclusive, é que o nosso documento ele cita todas as normativas nacionais e internacionais. Então, você, delegado, você profissional, você professor, você gestor, que quer conhecer sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, a gente recomenda que você faça a leitura do parecer, porque, de fato, houve realmente um trabalho muito dedicado para que a gente conseguisse abraçar todas essas normas que foram ratificadas pelo Brasil e que estão em vigor aqui dentro da nossa legislação. E aí eles avançam, né, que a gente cita todas essas normativas nacionais e internacionais para promover uma educação inclusiva. Eles afirmam que, ao apresentar as nossas recomendações, nós estaríamos na contramão, caminharia na contramão da inclusão
legitimando a presença de profissionais da saúde ou de outras áreas que não da educação em sala de aula. Gente, não há em nenhum momento do documento esse tipo de pontuação. Quero dizer aqui para vocês que eu coordenei o grupo de trabalho com muita honra, eu tive a possibilidade de auxiliar nesse processo de organização do documento, e isso sequer foi levantado em qualquer uma das reuniões. Nós nunca discutimos se profissionais da saúde, se médicos deveriam estar em sala de aula, se terapeutas ocupacionais deveriam estar em sala de aulas. A nossa preocupação foi como promover uma educação de qualidade a partir da perspectiva da escola, do som da escola, dos profissionais da educação, do financiamento para a educação. Então, inclusive, isso está citado claramente no início do documento, que nós reforçamos a importância de não ser exigido o laudo médico para que se inicie um processo de atendimento educacional, que está, inclusive, previsto numa nota técnica do Conselho do Ministério da Educação. Então, nós reafirmamos a importância da educação e da prevalência, do protagonismo dos profissionais da educação dentro desse processo inclusivo. Quem teve acesso já ao documento, que já teve a oportunidade de ler, vai perceber que logo no iniciozinho do documento a gente já deixa isso muito claro, já deixa isso reafirmado, da importância do compromisso do Estado brasileiro com os professores e com os profissionais de educação. Então, infelizmente, em que pese a gente perceba que houve um esforço, talvez, na elaboração desse documento, ele falha aqui nessa avaliação. É claro que podem ter havido equívocos de interpretação, se alguém, porventura, encontrar dentro do documento onde está escrito que nós defendemos a presença de profissionais da saúde dentro da sala de aula, por favor, nos mande. É um documento muito extenso, é um documento que requereu muito esforço, muito fôlego. Então, se isso porventura aconteceu, o que para nós em nenhum momento foi discutido, foi citado dentro do documento, mas se em algum momento isso ficou levantado, se alguma pessoa interpretou dessa maneira, nós queremos aqui reafirmar, e eu falo em nome do grupo de trabalho que atuou dentro desse documento e dentro da votação no Conselho Nacional de Educação, né, quando houve a votação pública também, em nenhum momento se discutiu essa presença de profissionais da saúde em sala de aula. Então, infelizmente, nós não conseguimos saber de onde que essa questão ela está sendo levantada, porque ela não se coaduna com aquilo que está defendido dentro do documento. Tá? Então, o documento ele avança pela importância de se respeitar a centralidade do papel docente e da intervenção iminente pedagógica na escola, em detrimento de quaisquer interesses de setores externos ao campo educacional. Estamos de pleno acordo. Quem lê o documento vai perceber que, inclusive, esse é um dos principais pontos de defesas, a importância de que se valorize os profissionais, o chão da escola e o fazer pedagógico nesse processo. Por fim, o documento ele fala de que não houve a oitiva da Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação. Inclusive, é importante destacar que essa comissão está vinculada ao Ministério da Educação, e durante diversas reuniões do Conselho Nacional de Educação, do qual eu participei muitas vezes, havia a presença de diretores do Ministério da Educação. Em nenhum momento o próprio MEC recomendou a oitiva da comissão. Então, a comissão ela está dentro do Ministério da Educação, né? Então, pessoas vinculadas ao Ministério da Educação que estiveram presentes nas reuniões jamais falaram, né, da importância da oitiva da comissão. Então, nós entendemos que o Conselho Nacional de Educação já é um órgão democrático e representativo da sociedade brasileira. O grupo de trabalho já possui, como o próprio documento reconhece, especialistas, pessoas vinculadas ao tema do transtorno do espectro do autismo e da educação inclusiva, e nós respeitamos o princípio da hierarquia, uma vez que a comissão ela é vinculada ao Ministério da Educação, e os gestores do Ministério da Educação nunca se pronunciaram a favor de que a comissão fosse ouvida ou que devesse ser chamada a comissão para participar das reuniões do Conselho Nacional de Educação. Então, eu quero aqui esclarecer, volto a dizer, nós não sabemos se esse documento ele é real ou não, mas considerando a relevância da CONAI, considerando a importância que os delegados têm nessa defesa, nós achamos muito importante gravar esse vídeo para pontuar algumas questões aqui. Quero dizer que a moção, por talvez 2 pontos, ela poderia, inclusive, ser convertida em uma moção de apoio, porque tudo que ela está falando aqui, inclusive, é o que o documento defende, né? E quero finalizar esse vídeo falando de um ponto importantíssimo, que só reforça a importância do parecer orientador número 50. Esta será a primeira vez, caso essa moção seja real, se ela seja verdadeira, que haverá uma moção para tirar da invisibilidade os estudantes com transtorno do espectro do autismo no Brasil.
É importante destacar que eu fiz uma leitura, por exemplo, de todas as moções apresentadas na CONAI de 2018 e nenhuma delas falavam sobre estudantes com transtorno do espectro do autismo, em que pese o próprio censo já reconheça que esse público-alvo é um dos maiores públicos que está presente na educação brasileira e que precisa, sim, de um olhar específico para que essas orientações elas possam auxiliar para que a gente promova uma educação inclusiva. Então, eu quero dizer que eu fico muito feliz, ainda que a gente esteja discutindo talvez com base em interpretações não tão claras ou uma perspectiva que necessite de uma leitura mais aprofundada do documento para a gente perceber que os pontos que estão sendo colocados aqui como contraditórios, na verdade, estão concordando com aquilo que está posto no documento, mas eu estou muito feliz de que esse tema esteja presente na CONAI. É a primeira vez que a gente vai ter essa questão do transtorno do espectro do autismo, do atendimento educacional a estudantes com transtorno do espectro do autismo, sendo discutida numa conferência tão importante como a CONAI. Então, eu quero deixar aqui meu abraço aos delegados, quero pedir que, caso essa moção realmente seja verdade, se ela for apresentada para a votação nas plenárias, peço que a votação seja contrária a essa moção, porque, como eu disse, houve certamente um equívoco aqui de leitura, a gente foi aqui ponto a ponto apresentando para vocês por que esse documento ele não se coaduna com o que realmente está no parecer orientador, e quero convidar os mais de 2.000 delegados que representam a educação brasileira a conhecerem o parecer orientador número 50, a contribuírem com esse parecer. O parecer ele é orientador, esse parecer ele não tem um condão de dizer como deve ser feito, ele não é normativo, ele não impõe nada, ele apenas orienta, ele apenas diz, como o próprio documento reconhece, ele reúne todas as normas e informações relevantes para que a gente possa discutir e para que a gente possa avançar na garantia de direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Um grande abraço a vocês que estão aí na CONAI, aos delegados e a todas as pessoas que estão participando, e a gente segue juntos aqui avançando em favor da educação inclusiva. Grande beijo.